qual é o meu grande receio, assim, e aí, talvez oferecendo contraponto, de termos tantas guerras pontuais, tantos conflitos regionais acontecendo simultaneamente, que talvez no futuro a gente veja isso talvez como uma guerra mundial, né? Então tem esse grande problema também que eu vejo que talvez a gente está muito focado nessa questão, como ele falou mesmo, de tentar condicionar com modelos históricos, estruturais, mas talvez também exista esse grande problema de deteriorar todo o sistema internacional e vermos uma explosão de conflitos de forma generalizada em todos os lugares, e não vamos muito longe também. A questão fronteiriça do México com os Estados Unidos pode sair do controle, entre outras questões, que também pode trazer para os Estados Unidos um contexto da hipótese da nova guerra civil lá dentro, que pode ser algo bem, como posso dizer, complicado. Então, nesse sentido, a gente pode ver uma deterioração da ordem internacional e daqui a pouco a gente vê um ambiente de conflitos generalizados. Nesse ponto de vista, então, professor Ávila, deterioração da ordem nacional, você acha possível, por exemplo, esses 3 assuntos que a gente está tratando aqui, Nepal, a Rússia mandando drones para o espaço aéreo da Polônia e no contexto da guerra com a Ucrânia, uma execução lá nos Estados Unidos de um jovem conservador, a possibilidade de relacionar isso tudo numa análise mais ampla? Em princípio, sim, porque o que acontece, a gente está vendo uma grande fragilização do status quo que existia antigamente. Então, mais ou menos a gente tinha, na questão da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e justamente junto à ONU, que conseguia manter um tipo de regulação em todo esse sistema, que agora, em princípio, com o avanço, principalmente das potências médias, a gente vê conflitos regionais muito intensos acontecendo, que talvez pode, num futuro próximo, a gente entender isso como um conflito central, né? Sim, depois, com um olhar mais distante, ter uma dimensão de que... Sim, porque a gente está vendo... Por exemplo, é um absurdo, talvez, não ter no Conselho de Segurança da ONU a Índia lá dentro. Ou seja, um país com 1,5 bilhão de habitantes, com armas nucleares, e cadê a representatividade de uma parcela tão grande da humanidade não está no Conselho de Segurança da ONU para justamente tomar decisões tão importantes? Vamos só colocar o mapa ali do Nepal, só porque a gente está tocando no assunto nesse final de programa aqui, para situar, né, você que não está lembrando, mas fica justamente ali entre 2 gigantes, né, entre a Índia e a China. E desculpa, Claro. tentando complementar, justamente vocês podem ver que a gente já teve o conflito do Paquistão-Índia recentemente, o conflito e ninguém está falando do Afeganistão com o Paquistão. A gente não pode esquecer que 70 militares iranianos morrem ao ano enfrentando insurgentes afegãos, e principalmente, gente, que talvez seja um grande problema que talvez possa ser a linha de contato entre Índia e China, que já tiveram problemas em relação ao Tibete, que é o Myanmar e Bangladesh ali embaixo. Uhum. Então, quer dizer, são pontos que estão efervescendo, né? Conflitos Pontinho, regionais. em 30 segundos, esse conflito no Nepal interno lá do país deles, hein? Esse é um conflito difícil, mesmo quem estuda a Ásia está com dificuldade de entender esse conflito. Eu acho que a principal característica do que está acontecendo no Nepal agora é que é uma insurgência popular anticorrupção, né, que acaba sendo capturada por elementos mais conservadores, ultraconservadores dentro do Nepal. A violência das manifestações é muito marcante, né? Pessoas foram queimadas vivas, pelo que eu pude observar. O ex-ministro das Finanças foi arrastado pelo chão, carregado pelo chão. As imagens são extremamente impactantes, né? A gente vê isso no contexto do que o Ávila dizia, de insurgências da população que não está tendo acesso a bens primários, né? Então, um pouco dessa questão da revolta contra a corrupção marcada dentro de um contexto que essa população não tem acesso a trabalho, não tem acesso a bens básicos, não tem acesso a uma ideia de ascensão social, né? Então a gente vê tudo isso nesse contexto, e é um contexto bastante grave, assim, e que eu acho que informa um momento de crise política muito intenso,
que é um momento de crise política global. Parte disso é, inclusive, uma crise de regimes políticos, né? Então, a gente vê muito do esforço do pós-48, da formação de regimes minimamente constitucionais colapsando, né? Mesmo em países onde isso foi muito incipiente, teve um ranço colonial, né? A gente vê que não tem mais uma discussão sobre esse tipo de coisa. E essas crises me parecem ser, de novo, o fato de serem crises diversas, isso que tu coloca, Ávila, é muito importante, né? A gente esquece muito do sul da Ásia, a gente esquece dessas regiões que são regiões densas e que estão com conflitos extremamente difíceis. E o Nepal está num enclave ali entre 3 locais que não estão muito bem, né? Então, Paquistão, Índia e China. Poxa, está no meio desse fervilhão e com uma crise interna. Certo. Então, é mais um complicador em uma avaliação geopolítica.